Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas que está acontecendo nos Estados Unidos, que sim, não tem nada a ver comigo, mas envolve a política internacional de uma maneira geral, né? E eu vi um vídeo do jornal do Lacombe, onde a jornalista Amanda Klein diz que é contra a democracia o Donald Trump contestar o resultado das eleições, uma vez que as eleições representam a vontade do povo e aquele discurso, né, que está sendo usado pela grande mídia de uma maneira geral. E é óbvio que a grande mídia sabe usar isso porque o eleitor brasileiro não sabe nem da política brasileira, quanto mais da americana. Então é óbvio que o que for sendo falado na televisão, o que for sendo espalhado pela internet vai ser o que o eleitor vai consumir e é aquilo ali mesmo. Então essa coisa de normalizar já o Joe Biden como vencedor da eleição dos Estados Unidos é uma estratégia muito inteligente da grande mídia, porque se algo acontecer e tiver uma reviravolta depois, podemos dizer que algumas pessoas podem taxar o Trump de antidemocrático por não aceitar os resultados das eleições em primeiro lugar, né? Bom, eu não vou falar aqui sobre os indícios de fraude, eu vou deixar um vídeo na descrição do canal Tragicômico que ele fez, foi muito bom, o vídeo é bem grande, bem completo, vocês podem assistir e tirar suas próprias conclusões. É claro que a gente está falando de indícios e não de fraude, né? Eu não sou juiz, eu não tenho capacidade para dizer houve fraude ou não, acredito que a Amanda Klein também não, por isso que é muito lamentável uma pessoa igual ela na televisão falando esse tipo de coisa, que não há necessidade de investigar, uma vez que a mídia já disse que o Biden venceu as eleições. Então, eu não estou aqui para falar dos indícios de fraude, que não são poucos, mas sim explicar o porquê Biden ainda não é, pelo menos por enquanto, o presidente dos Estados Unidos e não será, pelo menos até o dia 14 de dezembro, que é o prazo que os condados têm para entregar, cada estado tem para entregar o resultado final. Isso pode ser ainda alterado, né, se houver, né, dependendo do estado onde está sendo contestado o resultado, recontagem, sendo analisado o caso de fraude, votos de pessoas mortas. Se houver uma prorrogação ainda do prazo, isso pode alterar, mas inicialmente está previsto para o dia 14 de dezembro a entrega do resultado dos estados, né, oficialmente. Então, por que o Biden ganhou as eleições? Porque a CNN falou, ou a Fox, ou o New York Times falou, e como a Amanda cita lá no programa, essa é a tradição, sim, não é verdade? Normalmente eles já fazem uma projeção para quem está sendo o vencedor, né, foi o vencedor das eleições. O que acontece é que, com o caso da pandemia e muitos votos chegando por correios, sendo difícil a fiscalização de todos, o Trump já havia levantado essa suspeita e ele deixou isso claro desde o começo, desde antes do dia das eleições, desde muito antes de junho, ele já havia falando sobre possíveis fraudes poderiam haver nas eleições. E, bom, ele está levando isso adiante com os advogados dele e está sendo investigado. E agora um ponto que eu queria levantar é o seguinte. Para Amanda, eu cito ela sempre porque ela representa a opinião de muitas pessoas, que é só você olhar em Quebrando o Tabu, em páginas de esquerda, para você ver que Trump seria antidemocrático por contestar as eleições e mesmo essa tradição da mídia anunciar quem é o vencedor faz parte do jogo e tal, então tem que aceitar. A mídia falou, normalmente vai ser aquilo lá mesmo. Sim, ela colocando isso, ela dizendo que é desnecessário o Trump contestar, seria antidemocrático, a gente pode entender que ela está completamente equivocada ao afirmar isso e desrespeitando de uma maneira tremenda as entidades dos Estados Unidos que estão investigando o caso. Então você imagina um juiz da corte americana que está investigando o caso de possíveis fraudes, porque há indícios, provar é diferente. Indícios são muitos. Então você imagina um juiz americano que está lá analisando todas as possíveis fraudes tal, do estado dele, dos condados, e aí a Amanda Klein diz, não, mas não precisa fazer isso.
A mídia já falou, o Biden ganhou, não precisa fazer isso. Isso sendo provado em um futuro que as eleições foram fraudadas, e se por acaso essa projeção da mídia não se concretizar, eu não sei como a mídia vai colocar o resultado na mesa, já que jornalistas que para mim é militante, como Amanda Klein, afirma que o Donald Trump é antidemocrático em contestar o resultado das eleições. Sendo assim, todas as fraudes são possíveis, se você usar a analogia dela. Porque, uma vez havendo uma fraude, e já houve muitas fraudes recentes e desde muito tempo atrás nos Estados Unidos mesmo, uma vez havendo uma fraude nas eleições, e se você nunca tem motivos para investigar, apesar dos indícios, as fraudes sempre vão seguir, porque você simplesmente não há motivos para se investigar a fraude, como ela mesma afirma. Ela afirma que isso não é necessário fazer, que o Trump deveria aceitar a derrota. E, bom, no caso do Donald Trump especificamente, quando ele venceu as eleições em 2016, ele falou que os democratas não esperavam essa vitória e que provavelmente eles iam fraudar ou tentar fraudar as eleições seguintes, né, no caso. E esse caso de provar a fraude é muito complicado. Imagina, vamos fazer uma analogia aqui, imagina que você viu alguém sendo assassinado na esquina. Você viu o cara atirando no outro, não tinha câmera, não tinha nada. E você vai acusar o cara, porque você viu, você sabe que foi o cara que matou o outro. Só que você não tem recursos para provar isso. Mesmo que você viu, você estava lá, você sabe que foi ele. O que você pode fazer? Reunir os indícios e tentar formar ali algo mais concreto. Por exemplo, só para ilustrar, o cara deveria estar no trabalho dele no horário que aconteceu o assassinato, mas não estava. Ele tinha faltado no trabalho no dia. Óbvio também que essa coisa de indícios ela é complicada porque não quer dizer que o cara não estava no trabalho, estava assassinando outra pessoa. É o mesmo caso nas eleições. Não quer dizer que está havendo indícios de fraude que são fraudes concretas. Isso aí vai ficar, né, para a Corte dos Estados Unidos decidir, né, com base no que eles investigam lá. Inclusive tem a CIA envolvida, tem muita coisa que a Amanda Klein desconsidera e para mim é uma falta de respeito independente do lado. Está havendo uma investigação séria nos Estados Unidos, protestos que levaram milhares e milhares de pessoas, apoiadores do Donald Trump nas ruas, para mostrar indignação com alguns resultados. E como eu falei, sobre os indícios, são muitos, e todos os estados onde houve indícios de fraude, o Biden saiu como vencedor, milagrosamente. Inclusive estados em que os democratas não ganharam há décadas. E isso surpreendeu muita gente, né? Inclusive democratas. Você pode ver aí vídeos na internet de próprio democrata falando, tá sendo aqui a contagem está sendo feita de um jeito totalmente errado, antidemocrático, não estão deixando o pessoal que representa os republicanos, né, dentro das salas. Então, tipo assim, não havia uma fiscalização e houve um problema com a chegada de novos votos. Porque eu não sei quem estava acompanhando aí pela internet, quando chegou tipo 99%, deu a impressão que tipo, agora só falta um pouquinho, né, para finalizar a contagem. Só que não, porque esse 99% às vezes ficou por horas e horas. Teve muito 99% que esse 1% demorou mais do que o resto dos 99%. Mas por que isso aconteceu? Porque eles mantiveram aberto a chegada de novos votos. Então, chegando o voto pelo correio toda hora, e coincidentemente a maioria esmagadora era para o Biden, você pode até dizer, mas os democratas já deixaram claro que iam votar mais pelos correios, né, por conta da pandemia e tal. Mas o que acontece é que em alguns estados, inclusive, existem mais votos computados do que eleitores registrados. E isso é um caso, isso é um indício, entendeu? Não quer dizer que então é uma fraude, você está me falando que é uma prova. Não, é um indício. E o Donald Trump não é bobo, não nasceu ontem. Ele não é como eu, como você. O cara tá nesse mundo de negócios, de política, o cara é raposa velha. Ele não vai deixar
se levar porque a mídia está falando isso ou aquilo. Ele sempre enfrentou a mídia. Donald Trump acho que é o cara do mundo que mais apanha da mídia. A gente fala muito do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Inclusive a Amanda Klein exigiu, né, ainda que Bolsonaro e Putin reconhecesse Biden, né? Por que eles não fizeram isso ainda, tal? É para não quebrar a cara depois. Eu acho que todos os presidentes, inclusive o Bolsonaro e o Biden e o Putin, não vão ter problemas em reconhecer o Biden como vencedor se no dia 14 for confirmado que o Biden é o vencedor. O que acontece é que eles não podem fazer isso com base na mídia, porque saiu na CNN a projeção que o Biden vai vencer. E toda semana eles confirmam a vitória do Biden. E é impressionante isso, porque se ele já venceu há 3 semanas atrás, por que vocês têm que ficar confirmando, sabe? Tipo, toda hora você escuta, Biden é o vencedor das eleições, tal. Você fala, mas ele não venceu já semana passada? E, inclusive, o Facebook retirou o título de presidente dos Estados Unidos do Biden, porque tá havendo aí um grande problema nas mídias sociais com Facebook, Twitter, Instagram. Inclusive o dono do Twitter teve que enfrentar aí um senador no tribunal. O vídeo é absolutamente maravilhoso para quem quiser ver. Acho que já tem legendado aí, vocês podem encontrar. O dono do Twitter, porque ele estava colocando avisos de informações falsas quando pessoas do Partido Republicano compartilhavam indícios de fraude. E ele estava taxando como informação falsa. Então, ele foi, né, convidado a se explicar perante o juiz e a situação foi maravilhosa. Vocês podem ver que nos Estados Unidos a coisa realmente funciona. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, só para finalizar, o Supremo dos Estados Unidos está calado. O país está pegando fogo com essa coisa de eleição. Eles briga para lá, briga para cá, indício de fraude ali, fraude aqui. E eles estão calados. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos está calado. O que aconteceria se fosse no Brasil com o STF? O STF que já manda no Brasil há muito tempo, né? Quem manda no Brasil não é o presidente, quem tem isso na cabeça é louco. Como seria esse caso no Brasil? O STF ia decidir tudo. Vai ser assim, desse jeito e pronto, acabou. E quem iria julgar o STF, né? Então, é só um ponto a se esclarecer, porque a Suprema Corte dos Estados Unidos não se manifestou em absolutamente nada. Ela só julga se chegar lá, no caso. Mas nenhum dos juízes da Suprema Corte, nenhum se manifestou politicamente, nem nada. Enquanto o STF no Brasil praticamente cria leis, rasga a Constituição muitas vezes. Mas enfim, eu só queria esclarecer o porquê que o Biden não é o presidente dos Estados Unidos, pelo menos não por enquanto, pelo menos não até o dia 14, e porque deve sim levar as investigações adiante. E pessoas como a Amanda, essa jornalista militante, precisam entender que se confirmado uma fraude, usando a analogia dela, essa fraude iria se manter, entre aspas, seria um resultado falso. E por não haver essa investigação, a gente teria um presidente eleito por fraude. Esse é o importante. Isso que eu quero destacar no vídeo. É a questão da fraude ser investigada. Não é que eu estou afirmando que é fraude. Há indícios, como eu já falei 1000 vezes. Mas precisa haver uma investigação para se tirar as conclusões. E quem faz isso não é eu, não é você, não é jornalista do Brasil, não é a CNN, não é a Fox, não é a grande mídia, não é a Quebrando o Tabu. É a Corte dos Estados Unidos. É a soberania nacional de lá que tem que prevalecer. É a escolha do povo de lá. É isso.